Gente, agora nós vamos fazer aqui os cabelinhos do nosso cavalo. Para fazer o cabelinho, eu vou utilizar lã, pode ser qualquer lã, e vou utilizar esse moldezinho que eu tenho aqui, que na verdade isso daqui é um molde para laço, tá? Mas eu utilizo ele para fazer cabelinho. Eu vou deixar o desenho dele para vocês no material, nos moldes, e vocês podem fazer de papelão, passar fita de embalagem para ele ficar mais resistente, que dá super certo de fazer, tá? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 10 voltas aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou, acho que eu dei 11 voltas, mas tá valendo. Vou amarrar aqui pelo meio. Vou tirar daqui do meu molde. E só depois que eu tirar do molde, deixa eu ver se eu acho a ponta agora, é que eu vou apertar. Porque quando a gente aperta lá no molde, a gente deforma o molde rapidinho. Mesmo o de MDF, ele acaba quebrando, ó. Apertei com bastante força. Vou cortar as pontinhas aqui, que estão maiores. E vou cortar a dobra aqui da minha lã desse jeito. Para fazer um tipo de cabelinho, nós vamos utilizar esses tufinhos aqui, tá? Se você quiser parar, deixar certinho, também pode. Para fazer uma cabeça, eu vou usar esse tufinho, para o meu cavalinho ficar com o cabelo curtinho. Se eu quiser fazer ele com o cabelo comprido, aí eu vou utilizar um outro molde, que é esse daqui, tá? E vocês podem cortar no papelão também. Esse daqui, eu vou medir, ele tem 6 por 11,5, tá? Pode ser 6 por 12. E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a mesma coisa, vai enrolar aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? E aí, nós vamos cortar, passar um pedacinho de lã aqui por debaixo, antes de tirar do molde, que fica mais fácil, né? Trago ele aqui pra cima, dou um nozinho. Só depois que eu corto aqui embaixo. E aí, eu vou apertar ele também. Apertar bem pra isso aqui não soltar, tá? Quem quiser costurar na máquina de costura, também dá pra fazer. Às vezes, eu faço na máquina de costura. Você tanto pode utilizar ele assim, ou para ele ficar mais volumoso, e aí ele vai ficar mais enroladinho, você pode abrir a lã e desfiar a lã. Você vai abrir as 3 pontinhas da lã. Cada tirinha de lã dessa tem 3 fiozinhos de lã. E aí, você pode abrir e ele vai ficar assim enroladinho, tá? Para fazer o cavalo, eu vou utilizar o cabelo curto e depois eu vou fazer um modelo de unicórnio. E esse modelo de unicórnio, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele com esse molde aqui, vou abrir todas as perninhas da lã, tá? E depois, eu vou pegar uma prancha de cabelo, que eu só uso aqui no ateliê para o ateliê mesmo, para fazer cabelo de boneca, e vou passar a prancha aqui para esse cabelo ficar lisinho. E ele vai ficar assim, ó. Esse daqui tava ali no pacotinho, ele tá todo amassado, mas depois que a gente passa a prancha, ele fica liso, tá? Ele não fica mais tão onduladinho quando a gente abre, como esse. Então, a opção tá aqui. Vocês escolham como vocês querem fazer o cabelinho do cavalo de vocês. Porque com esse maior, ele vai ficar assim, tá? E aí, vocês podem cortar no tamanho que vocês quiserem. Também pode ser feito de feltro mesmo, o cabelo desse cavalo, tá? Você pode fazer os picotinhos de feltro e ir colando aqui nas costinhas dele. Dá pra fazer com o que vocês quiserem, tá? Mas o exemplo aqui, a gente vai fazer com a lã. Então,
eu vou utilizar 12 tufinhos de lã desse daqui, do curtinho, que eu mostrei pra vocês. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar aqui essa faixa que ele tem nas costas e vou começar a colar os tufinhos de lã do meu cavalo. Eu vou fazer o seguinte, ó, aqui no tufo de lã tem o nó, certo? Aqui nesse nó, deixa eu dar um pouquinho de zoom pra ficar melhor, ó. Aqui eu tenho o nó, tá? A direção que eu vou colar isso aqui no cavalo é sempre assim, ó. Eu vou juntar os dois e vou colar assim, tá? Com os pelinhos da lã nesse sentido, porque se eu colar assim, ele vai abrir mais. Mas aí é como eu falei, é teste e é gosto. Eu quero ele mais desenhadinho aqui nas costas do meu cavalo. Eu vou colar e vocês vão entender melhor. Deixa eu tirar esse zoom. Então, eu vou pegar aqui a minha cola quente. Se vocês quiserem costurar, podem costurar, mas eu vou fazer colado mesmo. Eu junto ele aqui na minha mão, passo cola na base dele, e aí eu vou começar a colar aqui, ó, entre as orelhinhas. Na hora de fazer a colagem, ó, como eu vou colar ele assim, com os pelinhos assim, eu encosto ele no outro, para que o outro apoie a lã e ele fique mais pra cima, tá? Vou juntar de novo aqui, pra botar a cola. E aqui na cabecinha do cavalo, ó, eu colo ele encostado no outro, para que ele vá ficando com esse efeito assim, arrepiadinho, tá? Eu não quero que ele se espalhe muito. Pronto, gente, ó, colei aqui os 12 tufinhos de lã. Eu optei por fazer na cor marrom, porque eu acho que combina muito com a cor do cavalo, mas para isso não tem nenhuma regra, tá? Essa parte de cabelo, do formato, da forma de fazer, do material que você vai usar, aí é a seu gosto, é decorativo, tá bom? A cor e a cor do cavalo também. Olha, gente, se vocês pesquisarem, tem cavalo de toda cor na natureza, então vocês podem variar também, tá? Feito aqui o meu cabelinho, agora, a gente vai fazer a parte do cabresto, que são aquelas cordinhas que vão aqui no rosto do cavalo. Eu tô chamando de rosto, cara, rosto, focinho, enfim, vocês estão entendendo. Vamos lá, vamos seguir. Pessoal, ó, pra fazer o cabresto do nosso cavalinho, eu fiz o seguinte, tem duas maneiras de fazer. A primeira é pra quem vai fazer na máquina, tá? Pra fazer na máquina, eu cortei as medidas da tira estão no material de vocês também. 2 centímetros de largura pelo comprimento que tá aí no material de vocês. E aí, eu dobrei ela ao meio e fui passando uma costura nela inteira. E depois que eu costurei essa costura de união, que é onde eu prendi, eu passei do outro lado também. Ficou assim, ó. Só pra dar esse detalhe aqui, pra ficar parecendo um couro. Caso você não tenha máquina de costura, você não vai recortar ela com 2 centímetros. Você já pode recortar com 1 centímetro, tá? Que é pra você já ficar na medida. Se você não vai fazer a costura, então você já corta com 1 centímetro. As medidas que eu vou passar pra vocês são medidas aproximadas. E eu vou explicar por quê. Aproximadas é porque este cavalo eu tô fazendo com suede. Se eu fizer com feltro, a largura pode ser um pouquinho diferente. Se eu fizer com pelúcia, acredito que seja um pouquinho diferente também, porque a pelúcia estica mais, tá? No caso, a pelúcia Velboa, que é a que eu uso. Então, eu vou passar essas medidas pra vocês aqui, tá? E vocês, se quiserem, podem fazer um pouquinho maior, porque é melhor sempre sobrar do que faltar, quando a gente tá fazendo isso. Essa tira aqui, depois que eu dobrei e costurei ela ficou medido 1 centímetro por 60. Essa daqui, 1 por 60. Mais uma que mede 1
por 37 e uma que mede 1 por 20 centímetros, tá bom? 1 de largura, 20 de comprimento, 1 de largura, 37 de comprimento, 1 de largura, 60 de comprimento. E aí, a gente vai fazer o seguinte, primeira coisa, eu vou colar também esse cabresto do meu cavalinho. Essa primeira, a gente vai unir e colar assim, formando um círculo. Você pode fazer isso já na cabecinha do cavalo, se você quiser. Ó. Aí, no material de vocês, essa daqui, que mede 20 por 1, né? Ela vai estar descrita como a fitinha que vai na boca dele, tá? Pronto, já colou aqui. Aonde eu fiz essa emenda aqui, eu vou pegar a fita de que mede 37 e vou passar ela aqui, fazendo assim, ó. Pra gente imitar aqui as fitinhas mesmo da carinha do cavalo, a gente vai fazer assim, tá? Desse jeito. Então, eu vou passar. Aproveitando essa união que eu fiz, eu vou cobrir ela aqui com a dobra da emenda. Então, bora lá. Esse alicate aqui, gente, é só pra ele apertar a cola quente aqui pra colar bem e pra colar rápido, tá? Não tem nenhuma função aqui técnica nesse projeto. Pronto. Agora, eu vou na cabeça do cavalo, tá? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu só arrumar aqui essa rebarbinha que ficou mal cortada. Aproveitando que eu tô com ele na mão, já vou passar o meu isqueiro aqui pra dar uma selada aonde eu cortei. Vou pegar aqui o meu cavalinho, e essa aqui é a faixa da boca, porque exatamente a gente vai colocar ela aqui, ó. Tá? Ela vai ficar aqui, ó, bem pertinho aqui do final da boca dele, eu acho que não dá meio centímetro, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma colinha nela, aqui na parte de baixo, né, onde seria o queixo do cavalo. Só põe na posição certinha que você quer e já pode colar aqui na parte de baixo e aqui também na parte de cima. Eu vou colocar aqui um alfinetinho, porque eu vou mexer com ele só para ele não sair do lugar e depois não ficar aparecendo fiapos de cola, tá? Depois eu tiro. Pronto. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar ele aqui no cavalo. Toma cuidado para na hora de passar, não passar reto assim. A gente traz ele até aqui na bochechinha do cavalo. Vou dar aqui um pinguinho de cola. Vou deixar secar, mas como aqui eu não quero esperar, eu vou botar um alfinete. E aí, a gente vai curvando ele pra cima assim, tá, ó? Pra que ele venha até aqui e dê uma curvadinha pra cima. Então, eu vou passar mais um pouquinho de cola aqui antes de chegar no cabelo. Aqui, o que eu vou moldar agora é por onde eu quero que esse cabresto passe, tá? Vou abrir aqui meus cabelinhos, vou passar ele por cima. Virando pro lado de cá, eu vou também tomar esse cuidado de ele não ficar reto assim, tá? Direto pra cá. Eu vou primeiro trazer ele aqui até a bochecha, é o caminho reverso que a gente fez lá do outro lado. Passo um pouco de cola, também vou prender com alfinete pra ele não puxar. E agora, eu venho aqui e passo ele por debaixo dessa fitinha da boca. Vou passar mais um pouquinho de cola aqui, só pra ele não mexer. E vou fazer a mesma coisa, eu vou dobrar essa parte que sobrou aqui
pra trás. Selei aqui o meu feltro e passei o bico da pistola aqui só pra tirar um pinguinho de cola que ficou aparecendo. Pronto. Essa parte já está ok. Agora, eu fiz o seguinte. Para que a criança tenha um bom suporte para segurar esse cavalinho, eu resolvi colocar aqui essa parte que eu não sei como é que chama, mas é como se fosse uma guia aqui dele. De um jeito diferente, para a mãozinha dela segurar o cavalo aqui em cima. Geralmente, eles fazem uma emenda aqui e deixam a parte de segurar o cavalo solta, tá? Eu resolvi fazer de uma forma diferente. Então, ó, eu vou tirar esse alfinete aqui. E aqui, no lugar onde não tem cola, eu vou colar a ponta. Essa é a fita que tem 60, tá? Eu vou enfiar ela aqui debaixo. Eu não vou colocar ela, gente, ó, até o final aqui dessa fitinha, tá? Por quê? Porque depois a gente vai vir pelo outro lado e nós vamos encaixar essa outra aqui de baixo também para esconder a emenda, tá bom? A ideia é essa. Então, essa daqui você não precisa, vai até o meio dessa que cruza para caber a pontinha das duas aqui de baixo depois, tá? Então, deixa eu limpar aqui com a minha pistola, porque eu também borrei um pouquinho de cola. Pronto. Eu quero que a alça desse cavalo fique aqui nas costas, para a criança segurar. Então, agora eu não vou colar. Eu colei aqui no começo. Eu vou botar um alfinete para segurar somente a colagem que eu fiz, para não ficar mexendo. Eu vou trazer essa fitinha pra cá, tá? Ó, aqui na minha contagem, ó, meu dedo é fininho, então tem 4 dedos até o final dessa curva aqui das costas dele. Mas eu vou medir para ser mais exata com vocês. É uma referência, claro, tá, gente? Também não é ferro e fogo, ó. Daqui para a pontinha aqui das costas do final do cavalo, tá dando 5,5 centímetros. 6 centímetros, vai, 6 centímetros. Eu vou colocar um alfinete aqui, tá? Para que ele fique paradinho. E vocês já vão entender por que eu não estou colando tudo certinho. Vou voltar pro outro lado aqui do cavalo. Vou passar ele aqui por debaixo, aonde eu não colei. É por isso, gente, que eu fui dando pontinhos de cola, tá? Eu não fui colando a fita inteira, porque a gente vai precisar fazer aqui essa logística de passagem aqui dela por debaixo. Passei aqui por debaixo, mas não colei nada, certo? Vou passar ela aqui por cima da testa dele e vou vir com ela fazer a colagem primeiro aqui, tá? Aqui que eu vou colar primeiro, ó. Eu colei a pontinha de cá e dei um pingo de cola aqui. Agora, eu vou colar a outra parte aqui de baixo. Vou levantar aqui a pontinha, vou unir e vou colar aqui. Vocês já vão entender por quê. Coloquei aqui o alfinete só para segurar a colagem. Repassando, nós colamos aqui, nós prendemos aqui com o alfinete, dona Vânia. E aí, a gente passou ela aqui por baixo, sem colar a pontinha. Viemos e colamos a pontinha aqui, que é o lugar certo. Agora, eu venho ajustando assim, ó. Eu venho puxando ela de volta pra trás. E aí, sim, a gente vai fazer as colagens certinho aqui no lugar. Eu ajustei aqui na testa dele, tá vendo? Agora sim, eu posso passar a cola aqui, aonde ele encontra a outra fitinha.
Já vou tirando esses alfinetes aqui, que isso aqui já secou faz tempo. Vou aproveitar e vou colocar uma aqui pra segurar, pra gente seguir, ó. E aí, ó, ele ficou o seguinte, tá? Tá colado aqui, desse lado. E tá colado aqui. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai guiar ele por aqui. E aí, você olha do outro lado, mais ou menos aonde tá. Ó. Aqui o outro alfinete. E aí, sim, a gente pode colar. Mesma coisa, tá? Tem uma distância aqui. Vou passar cola e vou colocar aqui um alfinetinho pra segurar essa colagem. Aqui onde eu deixei somente com o alfinete, sim, eu vou passar a cola agora. Vou deixar essa cola colar, secar bonitinho. E a folga dessa fita de 60 ficou aqui, tá? Desse jeito, pra criança segurar o cavalinho. Mas a gente vai deixar ele secar bem bonitinho essa cola quente pra gente poder mexer mais um pouquinho aqui, ó. Nessa parte onde ficou o lugar dele colocar a mãozinha.